Amém. Paz do Senhor, irmã, seja bem-vinda a mais um estudo. Eu estava conversando com Talita e também a irmã Josiana, que faz um ano agora nós estamos fazendo esses chamados, amém, esses estudos. E que benção, né? E eu estou aprendendo muito, eu aprendi muito nesse ano e Deus tem muito mais ainda a fazer com Filhos de Sara. E eu gostaria para hoje à noite, irmã Thalita, orar para nosso estudo, amém? Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, nós estamos nessa noite reunidas com nossas irmãs, Pai querido, para aprender um pouco mais. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, a nossa mente. Meu Deus, que possamos, meu Deus, compreender cada palavra vinda de Ti. Usa a Tua serva, Senhor, meu Deus, para que ela seja um instrumento, um canal usada por Ti. Abençoa todas as jovens, meu Deus, as que estão presentes e aquelas que irão assistir, Senhor, meu Deus. Que este conhecimento, meu Deus, esta palavra, venha tocar corações, Senhor, meu Deus, que estão necessitando desta palavra. Te Jesus. glorificamos e exaltamos desde já, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Em Amém. Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Então, hoje à noite, irmãs, nosso tema é um pouco mais polêmica, né? Não é super polêmica, mas eu achei um pouco polêmica, porque tem muitas ideias sobre feminismo, né? Um, Alguns querem defender muito o feminismo, alguns, quando eles ouvem feminismo, é tipo, oh, nossa, isso é muito pecado, feminismo é muito pecado. Então, vamos conversar sobre algumas ideias de feminismo. Eu quero eu ver suas ideias também no final desse estudo também. Amém? E amém. Então, se você pode, durante esse estudo, pensa em algo, por favor, escreve e nós vamos conversar depois desse estudo sobre suas ideias, sobre suas perguntas, sobre seus comentários, tá? Então, feminismo é algo que podemos falar sobre muitas coisas. Em verdade, algumas pessoas, eles vão estudando bacharelado em feminismo, você pode fazer muitos cursos de feminismo, então tem muito que alguém pode falar. Então, com certeza, nós não vamos falar de tudo hoje à noite de feminismo, mas vamos falar de um pequeno história de feminismo e algumas ideias. Desculpa, eu tenho esse, estou tossindo minha garganta. Como eu falei, muitos têm ideias sobre o que é feminismo, o que não é feminismo. Então, nós, como cristãs, né, nós vamos analisar feminismo à luz da Bíblia. Se nós concordamos com algumas coisas ou desconcordamos com algumas coisas. Eu quero deixar muito claro no início desse chamado que eu não sou uma profissional, eu não estudei em faculdade a história de feminismo para anos e anos, alguns, igual a alguns, mas eu quero dar um pouco de conhecimento, né, em geral, sobre o que eu estudei, o que eu descobri. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre definição de feminismo. Feminismo é a crença na igualdade social, econômica e política entre os sexos. Então, quando nós pensamos nessa definição, né, essa frase que eu acabei de ler, seguindo a Bíblia deixa muito claro que os sexos, homens e mulheres, eles estão igual, sim, em valor, mas eles não são igual em função. E isso, quando nós analisamos o feminismo, nós podemos concordar com ele, com alguém que crê em feminismo, sim. Eu creio que nós, mulheres, nós temos igualdade, e meremos igualdade em valor. Mas, em função, em nossos lares, talvez em sociedade, em alguns jeitos,
Nós não somos iguais. Então, nós temos papéis diferentes para cumprir. Porém, como eu falei, eu concordo que mulheres nós temos grande valor e através da história, se você vai estudar e olhar durante a história do mundo, nosso valor como mulheres não foi sempre reconhecido, né? Às vezes nós estávamos desvalorizados, isso é verdade. Então, quando nós olhamos na história de feminismo, feminismo pode se manifestar de várias maneiras em diversas culturas ao longo da história. Por exemplo, a história de feminismo do Brasil vai ficar um pouco diferente do que a história de feminismo lá nos Estados Unidos. E isso vai afetando nossas culturas e nossas vidas em jeitos diferentes. Mas, em geral, porque estamos no hemisfério oeste, né? Ocidental, nós temos algumas coisas parecidas quando nós comparamos nossas histórias em comparação com aquele lado leste, né? Tipo Ásia, Oriente Média. Eles têm uma história muito diferente do que as Américas, né? Então nós temos essa parte em comum, América do Sul e América do Norte. Mas foi várias ondas de feminismo que eu quero falar, tá? E foi alguns objetivos diferentes, focos diferentes, métodos distintos nessas ondas que vamos discutir. Então, nós podemos ver que nós podemos estudar sobre essas ondas e nós vamos discutir se a palavra de Deus vai validando o que foi o foco dessa onda ou se a palavra de Deus desconcorda com o feminismo e o que foi a onda de feminismo, tá? Então, quando nós pensamos nessa parte do mundo, o oeste, a história de feminismo, nós podemos dividir em três ondas. Alguns vão falar quatro ondas, alguns vão falar cinco ondas. Provavelmente vai aumentando através da história, né? Porque com mais tempo vai ter mais ondas de feminismo, com focos diferentes, tá? Então, na primeira onda de feminismo, eu realmente, em verdade, eu estou grato por essa primeira onda. E provavelmente vocês vão ficar gratos também. Porque eu concordo com muito que essa onda cumpriu, em verdade. Então, quando pessoas falam de sou feminista, você tem que discutir ou falar, mas em qual sentido você é feminista? Porque se você fala da primeira onda, eu sou feminista também. Por quê? Porque essa onda foi focada em mulheres votando, né? Porque só começando em 1920, mulheres nos Estados Unidos começavam a votar no país. E 12 anos depois, aqui no Brasil, em 1932, mulheres começavam a votar também. Isso foi através de um grande movimento de feminismo. Também, antes disso, pelo menos nos Estados Unidos, mulheres não tinham direito para ser proprietárias, para ser o dona de terreno. Tinha que ficar no nome de homem, só homem. Também para abrir conta bancária. Mulher não podia fazer isso. Foi várias coisas que, pela lei, foi ilegal para mulher fazer. Então, nessa primeira onda, eu estou, em verdade, grata por tudo isso, porque você pode imaginar nós vivendo sem voto, sem direito para ter banco com conta bancária, para ser dona de terreno, dona de casa, literalmente dona de casa. Então, eu estou feliz por isso. Então, nesse sentido, eu sou feminista assim, né? Mas segunda onda aconteceu, né? Isso foi mais ou menos em 1960, né? 70, também 80.
E isso mudou de ser só lei, mas para papel na família, para papel dos sexos, para sua vida sexual. Por exemplo, aborto, pelo menos nos Estados Unidos, isso foi um grande foco dessa segunda onda no 1960 ou 70. Também o papel, como eu falei, de cada sexo, aqueles papéis tradicionais foram muito começava a mudar, né? Pensar, não, mas você não precisa só ficar em casa, você não precisa só usar saia, porque antes dessa onda, um, mulheres talvez usavam algumas calças e tudo mais nas fábricas durante guerra, no trabalho, tudo mais, mas começando em 1960, 70, isso quando calças realmente entravam na moda geral para mulheres, né? Você pode ver isso até em filmes, né? 1940, 1950, a maioria das mulheres ainda parece igual nós, né? De saia, de roupa decente, assim. E começando em 1960, calças realmente foram mais aceitos como moda em geral, por dia a dia, vamos dizer. Ah, também, isso foi a primeira vez na história, nosso lado oeste, né, hemisfério oeste, que mulheres, maioria das mulheres começavam a trabalhar fora de casa. Pela primeira vez foi em cima de 50%. Porque antes disso, a maioria das mulheres estavam dentro de casa. Eu não estou falando que isso é um pecado, né? Que, nossa, você não pode trabalhar. Porque eu estou só destacando e mostrando para nós como sociedade mudou, né? Depois essa segunda onda. Ah, realmente algo mudou em nossas dinâmicas de sociedade, nossas dinâmicas da família. E você pode ler e estudar sobre esses outros ondas que vêm depois desses primeiros dois, se você quiser. Mas eles começam em 1990, ficar mais focado em raça, em classe social, em orientação sexual, e como cada mulher tem suas diferenças também dentro de feminismo em geral. Eles falam interseccionalidade, né? Isso é uma palavra grande, mas eles começavam essa nova onda. Também não, em 2010, mais ou menos, quase 2010, eu não lembro exatamente qual ano, eu não anotei, mas foi um movimento chamado Me Too, que começava a manifestar contra abuso sexual, porque muitas vezes antes disso mulheres não falavam nada, foi meio escondido, ignorado, escondido, e mulheres começavam a denunciar muito abuso sexual. Isso é muito bom também. Então, nesse sentido, talvez eu sou feminista também para falar, sim, você deve denunciar abuso sexual, você deve denunciar qualquer pecado que está acontecendo, né? Em casa, em trabalho, na igreja, você deve falar. Um, então, essa parte eu acho do que eu entendi é bom. Mas, irmãs, nós, mulheres, a igreja, como isso afeta nós na igreja também. Porque quando você vai começando, vai falando com pessoas no mundo que não conhecem muito nossas igrejas, talvez não conhecem muito de cristianismo, eles têm algumas ideias sobre a Bíblia, sobre nossas igrejas, que eles não são anti-mulher, né? Que tipo, mulher é deprimida, que ela tem que sofrer, que é meio machismo, né? Então, eu vou discutir algumas ideias sobre nossa igreja, né? E
Eu vou começar falando se sua autoridade espiritual, por exemplo, seu pastor, tem ideias diferentes do que minhas, obedece seu pastor, tá bom? Mas eu só vou falar o que eu aprendi, o que eu creio, tá bom? Então, algumas pessoas no mundo vão falar que a Bíblia um, é machista, né? Você pode falar machista, né? Bíblia é machista. Mas por que parece assim às vezes? É porque a Bíblia vai falando de sociedades através da história quando mulheres tinham menos direitos. Isso é de verdade, né? Na história do mundo, mulheres, como eu falei, nós tivemos menos direitos. Isso é verdade. Então, às vezes, a Bíblia vai contando sobre a história e parece que temos menos direitos, mas isso não significa que a Bíblia está ensinando que mulheres devem ter menos direitos. Faz sentido? Está refletindo sociedades do passado, mas não ensinando que nós devemos ter menos direitos igual essas sociedades tinham. Um, mas o que é incrível é que, em verdade, a Bíblia, apesar de ser escrito durante tempo quando mulheres não tinham muitos direitos, a Bíblia vai destacando mulheres. A Bíblia vai dando muito valor às mulheres. A Bíblia vai mostrando como mulheres podem e devem ser usados por Deus. Isso é algo incrível. Isso, em verdade, não é. Isso, na verdade, é um pouco feminista mesmo, né? Quando você pensa que mulher tem um valor igual ao homem, mas papéis diferentes. E isso quando nós temos esse conflito com feminismo moderno, né? Porque eles querem falar que nossos papéis são iguais, mas nós desconcordamos com isso. Ah, nós podemos ler no Novo Testamento que foi muitas mulheres citadas que foram usados no primeira igreja. Tem vários mulheres chamados, como você chama, não uma profeta, mas uma profeta mulher. Eu escrevi, mas eu não posso achar agora. Profetiza. Profetisa. Várias profetisas. E isso foi na igreja primitiva, né? Quando o Espírito Santo foi derramado. Nós podemos ler isso em Atos e vários lugares no Novo Testamento. Mas através do tempo, o que aconteceu foi menos pessoas recebendo o Espírito Santo. A Igreja Católica começou a tornar uma igreja principal no mundo. E nós podemos ver, como eu falei, o Espírito de Deus foi menos evidente. E as igrejas tornaram mais parecidos com a cultura daquele tempo onde eles estavam. Então, eles negavam mulheres para ser pregadores, para falar, para fazer qualquer coisa assim. Igual como a igreja católica hoje em dia, eu creio que eles não podem, mulher não pode falar ser um pregador, tudo mais assim. Porém, quando o Espírito de Deus foi derramado numa grande maneira, mais uma vez, por exemplo, na Rua Azusa, no início de 1900, nós podemos ver que mulheres tornaram ser grandemente usado pelo Espírito Santo de novo, porque não foi baseado em cultura, mas foi baseado em chamado e unção. Então, na história pentecostal, se você vai olhar na história de Pentecostes, né, movimento pentecostal, nós podemos ver várias mulheres começando a pregar no início. Em verdade, o primeiro movimento pentecostal que acredita igual a nós, unicidade, em 1919, 29% dos ministros com credenciados eram mulheres. Também quando o PSI foi formado,
Em 1946, 21% daquela lista dos primeiros ministros credenciados, 21% eram mulheres também. Isso foi incluindo a esposa de nosso primeiro presidente nacional, Howard Goss. A esposa dele também foi uma pregadora. Um, então, como eu falei, Deus está querendo usar mulheres nesses últimos tempos. Nós podemos ler no Antigo Testamento, como eu falei, vários exemplos. A esposa de Isaías foi uma profetisa. Hulda, o nome dela foi Hulda, que profetizou para rei Josias. Isso não foi a esposa de Isaías, mas foi outra mulher chamada Hulda, que profetizou para rei Josias. Mas a Bíblia fala que ela foi a mulher de Salum. Então, isso está mostrando que ela foi dentro daquela linha de autoridade, que sua esposa foi realmente a cabeça de seu lar. Porque se você vai estudar sobre outros profetas igual a Amós ou Elias, não fala que eles estavam o esposo de e fala o nome da mulher, né? Mas mostra quando vai citando uma mulher e fala que ela foi a mulher de e fala o nome do marido, isso está mostrando que ela realmente foi uma boa esposa. Ela tinha tudo em alinhamento. Isso está fazendo sentido, o que eu estou dizendo? Espero que sim. Então, Débora também, no Antigo Testamento, além de ser uma mulher e líder espiritual, ela também foi um líder política também. Isso foi algo muito único. Amém? Igual Samuel. Ele foi não somente um líder espiritual pela nação, mas ele também foi um líder político também. Um, Começando no Novo Testamento, Atos 2, Pedro, quando ele está pregando, ele fala que seus filhos e suas filhas vão profetizar, né? Que nós vamos profetizar também. Romanos 16, ele vai dando uma lista de pessoas quando ele está cumprimentando a igreja em Roma. E quando ele vai incluindo o nome de mulheres, ele dá os mesmos títulos, né, ou posições para mulher e homem. Atos 21, Filipe, o evangelista, grande evangelista Filipe, ele tinha 4 filhas que eram profetisas. Então, é claro que Deus quer usar mulheres na igreja. Isso está nessas escrituras. E como eu falei, às vezes pessoas querem falar que a Bíblia é machista, mas está só mostrando que nossa história do mundo era machista, não que nosso Deus é machista. Machista. Machista? Machista? Não sei. Machista no final. Ah, Machista sempre. Ok. Mas um problema que eu posso ver com o feminismo moderno e que, como eu falei, no primeiro onda, eu acho que em geral foi um monte de coisa boa que aconteceu, que eu sou grata por isso. Então, segunda onda chegou e eu acho que começou várias coisas que podem ser perigosos para nós como mulheres em nossos lares e em nossos casamentos, tudo mais, porque se nós focamos muito em feminismo, igual divisão político, igual divisão de raças ou etnicidades, ou igual qualquer outra divisão que nós podemos focar, divisão de classes sociais. O mais que nós focamos nessas divisões e diferenças, o mais dividido que vamos tornar. Então, em vez de focar em nossas diferenças,
Nós precisamos cuidar muito para não deixar essas diferenças sejam usadas pelo inimigo em vez de algo bom, tornar algo que pode destruir nós e nossos lares e nossas vidas. Porque, por exemplo, em sociedade hoje, muitas mulheres que eu penso são feministas, ou podem se considerar feministas, eu acho que eles se tornaram vítimas muitas vezes em suas próprias mentes, facilmente ofendidas, mesmo contra seus esposos, contra até talvez seus filhos, ofendidos que eles têm o papel que eles têm, né, em suas vidas, que, oh, meu marido não me ajuda, igual ele deve me ajudar, e eles vão criticando coisas em seu marido, porque redes sociais, irmãs, quando tem contas de mulheres e seus esposos e casamentos, às vezes nós podemos olhar para um casamento na superfície de vários casamentos, né? Porque você vai seguindo um monte de pessoas, né? E você vai escolhendo um pouco de bom de cada casamento que você está vendo. E você quer colocar tudo de todos esses casamentos e colocar essa expectativa em seu esposo. E isso não é justo. Não é justo, porque eles estão mostrando só a melhor coisa de um relacionamento. Você está colocando tudo isso e colocando isso em cima de seu esposo. Então, o que acontece? Nós tornamos muito crítica. E muitas mulheres hoje em dia não querem ouvir isso, mas nós somos, quando você olha em Gênesis, nós somos uma ajudadora para nossos esposos. A palavra usada em hebraica é Ezer, Ezer, que significa ajuda. Mas também, isso não é somente, oh, eu estou só lá para ajudar ele. Mas realmente, quando a Bíblia usa Ezer, também Ezer está usada para Deus mesmo nos Salmos, que Senhor é nossa ajuda. Então, realmente nossos esposos precisam de nós. Eles precisam mesmo de nós. Um, eu não sei se vocês ouviram falar de David Bernard, mas sua esposa, Connie Bernard, ela tinha uma reunião com nós, sendo esposas de missionários, esposas de ministros, e ela falou: Você é uma salvadora para seu esposo. Claro, nós não somos a salvação de nosso, literalmente de sua alma, mas ele está dizendo que nós ajudamos, ele precisa de nós. E por isso é tão devastadora quando nós falamos coisas críticas para nossos esposos. Porque eles vão lá no mundo, eles estão já se duvidando, já sentindo às vezes muito abatido, muito triste, muito decepcionado com coisas. Eles entram em nossos lares e eles valorizam muito nossa opinião. Realmente eles valorizam muito o que nós pensamos sobre eles, se nós respeitamos eles, se nós olhamos e admiramos de verdade eles. E se nós chegamos e começamos a criticar, oh, você não me ajuda igual você deve ajudar, você não. Porque é fácil criticar, é muito fácil criticar. Ele, claro, é devastador para ele e pode destruir nossas casas, nossos relacionamentos. Eu creio que em um outro estudo, irmã Josie falou em Provérbios 14:1, toda mulher sábia edifica a sua casa. A insensata, porém, derruba-a com as suas mãos. Então, literalmente, nós não estamos. Alguém pode pensar, mas eu não estou destruindo minha casa, eu estou ajudando ele. Eu estou chegando lá para ajudar ele com minhas palavras, para falar o que ele deve fazer. Mas, irmãs, muitas vezes.
o que é mais difícil para nós é aprender a ficar quieta. Aprender não dar nossa opinião. Queremos muitas vezes, né, mostrar todas as falhas, todos os problemas, mas nós precisamos aprender a ficar quietas às vezes, porque quando nós começamos a tentar ajudar, às vezes estamos mostrando e falando sem falar com essas palavras, mas igual falando para ele, eu não sinto que você é capaz para resolver. Você pode ver como ele pode se sentir desrespeitado. Um, então, às vezes, nós precisamos ficar quieto e deixar ele resolver. Mas estou falando tudo isso porque hoje em dia, nosso papel é para edificar nossa casa, edificar nosso esposo, edificar nosso casamento, edificar nossa casa, nossa família. E desde essa segunda onda de feminismo, muitas mulheres começavam a odiar esse papel, de verdade, para edificar um homem. Isso é horrível, dá nojo para muitas mulheres, para imaginar. Muitas mulheres hoje em dia odeiam homens, de verdade. Nem todos, mas muitos. Eles olham para mulheres como eles são o problema. Eles chamam a patriarca, né? A patriarca deu esse problema. Então, o que está acontecendo? Eles olham para edificar um lar, nossa, para edificar e criar filhos, nossa, que desperdício, quando eu posso fazer algo grande. Mas o que está acontecendo? Em Brasil, eu olhei as estatísticas desde essa segunda onda de feminismo. Quando a segunda onda de feminismo aconteceu em Brasil, em 1960, a taxa de nascimento por mulher foi mais ou menos 6 crianças por mulher. Nos anos 70, caiu para quatro, entre 4 e 5. 80, entre 3,3 e 2,9. E começava a cair até hoje, é mais ou menos 1,6. Uma das quedas mais rápidas em todo o mundo, em todos os países. Está caindo muito rápida. Quem quer gerar filho, quem quer criar um lar. Não, isso não é para dizer que feminismo é o único fator, a única razão que esses números estão caindo. Eu entendo que é muita coisa. Mas eu creio que tem uma influência no jeito que mulheres estão enxergando seu papel no lar, de casar, de ter uma família, para dedicar seu esforço, sua energia, para dedicar si mesmo. Tudo que você tem quando você tem uma família é focado naquela família. Então, para uma população só se manter, não crescer, mas também não cair, cada mulher tem que ter 2,1 crianças. Por que 1,1? Porque muitas vezes crianças não vão sobreviver até ser adulto, né? E ter seus filhos também. Então, se essa mesma tendência continuar de 1,6 no Brasil, eventualmente o Brasil vai tornar igual à Europa e outros países e Europa não é um país, mas muitos países dentro de Europa que estão ficando com populações menores e menores e menores cada ano. Se não, outros imigrantes vão chegar no Brasil, né? Que vão ter mais filhos. Mas através de tudo isso, irmãs, o foco que eu quero falar hoje à noite é que nós não precisamos olhar para nós mesmos como vítimas. Eu não estou falando sobre abuso, eu não estou falando de violência, sim. Isso é uma vítima, sim. Você deve denunciar, como falei, você deve fugir disso. Você não deve aceitar abuso ou violência.
mas estou falando sobre guardando rancor contra nossos esposos, contra nossos filhos, porque temos que nos sacrificar, nós temos que trabalhar dentro de nossos lares, nós precisamos lavar a louça, nós precisamos limpar a casa. Porque eu acho que hoje em dia tem muitas coisas nas redes sociais que vão criticando esse papel. Eu acho que é um reflexo desse movimento feminismo, que aconteceu muitos anos atrás, mas é um pouco recente também. Então temos que vigiar o que estamos escutando, o que estamos vendo, e vigiar para nossos corações, nossas mentes, para não deixar essa influência de feminismo que é contra nosso papel afetar a gente num jeito negativo. Amém? Então, eu quero para você escrever nesse momento, você acha que feminismo e cristianismo estão em conflito ou não? O que você pensa? E se você tem perguntas, tá bom? Quero para vocês escrevem agora e logo logo vamos orar e terminar a gravação. Amém. Espero que vocês já escreveram. Amém. Irmã Thalita, você pode orar para nós hoje à noite? Eu espero que uma semente foi plantada em nossas almas e, além disso, em nossas mentes, porque muitas coisas que eu falei é sobre história. Eu espero que você pode enxergar um pouco mais sobre como nossa cultura e nossa sociedade não chegou aqui só de repente e por acaso, mas muitas coisas estavam semeadas durante esse tempo que um, que estão nos afetando hoje. Amém. Podemos orar? Vamos orar. Glória a Deus. Pai querido e Pai amado, nós queremos te agradecer, Deus, por este momento de comunhão, de aprendizado. Senhor Deus amado, Tu és fiel, Senhor meu Deus, Jesus. por abrir o nosso entendimento, Senhor meu Deus, esclarecer a Tua palavra, Senhor Deus. Ah, Senhor Jesus, que as dúvidas, Senhor meu Deus, venham ser esclarecidas, Pai amado, para que as Tuas servas venham conhecer a verdade plena da Tua palavra, Senhor Jesus. Te Jesus. agradecemos por esta noite, que o Senhor Jesus fique conosco, Pai, para nos proteger, para nos guardar, e que para possamos, Senhor, meu Deus, estar sempre, meu Deus, voltado com os nossos pensamentos para Ti. Te agradecemos por este momento desde já. Abençoa a Tua serva da saúde. Ah, meu Deus, vai iluminando, Senhor, meu Deus, seus caminhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém.